Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer imensamente a todos vocês que constantemente, de forma perseverante, estão aqui conosco para juntos estudarmos estes belíssimos ensinamentos à luz da doutrina espírita, que constantemente compartilham estes ensinamentos, estas reflexões com outros companheiros de jornada. Recebam todos já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então é com satisfação enorme que chegamos aqui mais uma vez para mais este momento, mais estes minutos que esperamos aproveitar da melhor maneira possível para o nosso aprendizado, preparando assim para todos nós um futuro melhor, um futuro mais promissor, com o esclarecimento e a prática desses ensinamentos nas menores atitudes do nosso dia a dia. Então, hoje, aqui trouxemos para estas reflexões mais um capítulo do livro Busca e Acharás, que é de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 42, que é de autoria de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, e tem como título Compadece-te dos teus. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões, são belíssimos esclarecimentos acerca desta compaixão, acerca desse condoer que nós precisamos aplicar constantemente, nos condoermos em relação aos nossos companheiros de jornada, aqueles que estão mais diretamente ligados a nós e nós ligados a eles, na condição de pais, na condição de filhos, na condição de familiares, na condição de amigos, companheiros de jornada. É por isso que Emmanuel deu esse título a este capítulo, para que possamos compadecer-nos dos nossos. Mas antes de iniciarmos estas reflexões com base nestas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, e hoje o capítulo é o de número 15. E neste capítulo de número 15, Carlos Torres Pastorino, que é o autor do livro Minutos de Sabedoria, nos fala sobre ansiedade e preocupação. Como nós estamos lidando com isso? Estamos ainda vivendo e convivendo constantemente com ansiedade e preocupações na nossa vida? Será que isto é saudável? Este tipo de comportamento, trazer constantemente conosco a ansiedade e as preocupações da vida, será que isto é saudável para nós? Será que nos traz saúde? Então, Carlos Torres Pastorino nos esclarece assim de uma forma bem sucinta, mas de uma forma clara, o que isto significa na nossa vida, a ansiedade e a preocupação. Então ele nos diz o seguinte: não esteja ansioso e preocupado, para não atrair moléstias para o seu corpo. Então aqui ele já começa nos respondendo àqueles questionamentos que fiz inicialmente para iniciarmos as nossas reflexões, que a ansiedade e a preocupação não nos auxilia e que sim,
ao contrário, nos traz e poderá trazer constantemente, atrair para o nosso corpo físico as doenças, que ele classifica aqui como sendo as moléstias que atingirão o nosso corpo físico. E aí ele acrescenta que a ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiadamente a adrenalina, que estimula em exagero o sistema nervoso. Então aqui ele nos fala que a ansiedade é este fator bioquímico e que desta forma desequilibrada influencia constantemente nas secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina, que estimula em exagero o nosso sistema nervoso. Então, sem dúvida, que mesmo não tendo formação na área, mas conforme estão aqui colocadas as palavras nesta frase, e conforme a gente ouve falar constantemente, os espíritos amigos também nos esclarecem que esta ansiedade, esta adrenalina em excesso, sem dúvida que estimula em exagero o nosso sistema nervoso, e isto é prejudicial para a nossa saúde, prejudica esta equipagem que nós temos à nossa disposição, que é o corpo físico. E aí ele acrescenta na sequência da seguinte maneira: daí a enfermidade é um passo. Então aqui ele nos chama a atenção que esta ansiedade em excesso, essa adrenalina em excesso no nosso corpo físico, sendo estimulada em excesso, prejudicando e alterando o nosso sistema nervoso, vai nos trazer em pouco tempo, conforme ele nos fala aqui, daí a enfermidade, ou seja, da ansiedade para chegarmos à condição de enfermos, é apenas um passo, ou seja, está muito próximo. E aí ele acrescenta ainda que o nervosismo, as chamadas preocupações e também o nervosismo, prejudica fundamentalmente a saúde. Então, sem dúvida que aquela pessoa que constantemente está nervosa, constantemente está ansiosa, constantemente está preocupada, isso sem dúvida que prejudica e muito a saúde do corpo físico. E ainda nos diz, portanto, ele encerra aqui dizendo, portanto, não seja ansioso, faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno. Então aqui ele nos orienta para não ficarmos nesta condição de ansiosos, que possamos fazer constantemente afirmações positivas de saúde e que possamos manter constantemente a calma e a serenidade. Então é preciso que façamos esforços constantemente para a manutenção da calma e da serenidade, porque calma e serenidade é saúde, ou estas duas juntas ou separadamente, é saúde ou são saúde para o nosso corpo físico e principalmente espiritual. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 42 do livro Busca e Acharás, que tem como título Compadece-te dos teus. E Emmanuel começa nos falando da seguinte maneira: a nossa petição pode parecer estranha. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção que a sua petição pode parecer estranha quando ele disse: compadece-te daqueles que mais amas. Então aqui ele fala que pode parecer estranha quando ele disse para que nos compadeçamos
daqueles que nós mais amamos, porque via de regra nós achamos ou pensamos que precisamos nos compadecer não em relação àqueles que mais amamos, mas em relação àqueles que ainda não conseguimos amar ou que ainda não aceitamos. Mas Emmanuel nos chama a atenção aqui que precisamos também compadecer-nos em relação àqueles que mais amamos. E aí ele acrescenta: entretanto, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer. Portanto, no plano físico, não raro, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que em muitas situações na nossa vida aqui no corpo físico, não raro externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Então nós somos e nos comportamos ainda de forma autoritária ou com autoridade excessiva para externarmos a nossa afetividade. E aí ele chama atenção em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação aos familiares, em relação aos amigos, companheiros de jornada. Então ele começa aqui nos chamando a atenção na condição de filhos para que nós nos compadeçamos de nossos pais no mundo. Compadece-te de teus pais no mundo. E aí ele explica por quê. Porque nós, na condição de filhos, precisamos compadecer em relação aos nossos pais. E aí ele diz: nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos ter compaixão em relação aos nossos pais, porque via de regra eles não estão naquela condição evolutiva, espiritualmente falando, conforme aquilo que nós desejaríamos que eles estivessem. E aí ele diz que nós precisamos nos compadecer em relação aos nossos pais, independentemente da condição onde eles se encontram, material ou espiritualmente falando, porque eles doaram-te, no entanto, o corpo em que vives. Então aqui ele nos lembra que, por piores aos nossos olhos que os nossos pais sejam ou que tenham sido durante a nossa trajetória ou ainda nos dias de hoje, mas eles fizeram muito por nós, em especial nos doando material necessário para que pudéssemos ter um novo corpo físico à nossa disposição. Eles nos doaram a oportunidade de mais uma existência no corpo físico. Então é por isso que ele fala: nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas, no entanto doaram-te o corpo em que vives, protegeram-te. Aí ele coloca mais uma situação em que nós precisamos nos compadecer em relação aos nossos pais, porque eles nos protegeram carinhosamente na infância. E se não puderam sustentar a harmonia recíproca, ou se foram defrontados por lutas e conflitos que se viram incapazes de sobrestar, ama-os. Mesmo assim, ama-os. Mesmo assim, ama-os fora de exigências e críticas. Então aqui ele nos fala que é preciso que amemos os nossos pais, independentemente de tudo isto e fora de qualquer exigência ou crítica, porque também eles se acham a caminho do entendimento maior. Então os nossos pais, se nós os julgamos numa condição espiritual ainda atrasada, ou que não têm ou não alcançaram a condição espiritual que esperávamos que eles tivessem, mas eles também estão a caminho desse entendimento maior. E a nossa condição? Quem somos nós para julgar os nossos pais e não nos compadecermos em relação a eles? E aí ele fala em relação aos pais quanto aos filhos. Compadece-te de teus filhos.
se não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas, ou se não dispõem de recursos para te concretizarem os planos de família, é que carregam no mundo encargos diferentes. Então nós, na condição de pais, não queiramos exigir dos nossos filhos ou não exijamos dos nossos filhos que eles concretizem os nossos sonhos, porque em muitas situações os compromissos deles são bem diferentes daquilo que nós achamos ou esperávamos que fosse, ou que fossem, ou que eles concretizassem um sonho de família e na verdade não é aquela missão dele. E aí ele diz que mesmo assim ama-os na estrutura espiritual com que te vieram aos braços, conforme as induções das leis divinas, e liberta-os. Então aqui ele fala que é preciso amar, é preciso libertar de qualquer cativeiro afetivo, conquanto auxiliando-os, tanto quanto se te faça possível, para que se realizem nas tarefas que trouxeram de novo à existência. Então é preciso que amemos os nossos filhos sem encarcerá-los, libertando-os, auxiliando quanto possível para que eles possam cumprir as suas missões. E nem sempre as suas tarefas, as suas missões, elas são cumpridas ou estão programadas para serem cumpridas ali juntos de nós. Às vezes a sua tarefa está lá do outro lado do planeta e eles terão que ir para o outro lado do planeta. Não é por isso que vamos deixar de amá-los, não é por isso que vamos prendê-los e não libertá-los, e também não é por isto que não iremos auxiliá-los para que eles possam ir para o outro lado do planeta, se for preciso, para realizarem as suas tarefas, realizarem os seus sonhos, cumprirem os seus compromissos e as suas responsabilidades. E aí ele fala na sequência, em relação aos familiares: compadece-te dos teus familiares e dos teus amigos, embora te respeitem e te estimem no curso de muitas ocasiões, encontram empecilhos e tribulações que desconheces, e em muitos casos precisam de tua paz, a fim de que se entrosem no campo de determinadas obrigações. Então, os nossos familiares e amigos, nós também desconhecemos os seus compromissos. Em muitas situações, nós desconhecemos os empecilhos e tribulações que eles trazem na vida. E sem dúvida alguma, conforme Emmanuel nos fala aqui, eles precisam do nosso auxílio, da nossa paz, e para que eles possam cumprir as determinações divinas em relação às suas responsabilidades. E por último ele diz aqui ainda, compadece-te dos corações queridos a que te vinculas, apesar do imenso afeto que te consagram em certos lances da estrada humana, são eles chamados a resgates e provas por vezes difíceis, e de que nem sempre se desvencilham senão com largas coberturas de trabalho e de tempo. Então é por isso que ele nos fala que é preciso que nós nos compadeçamos desses corações queridos a que nos vinculamos. Eles também precisam do nosso auxílio, eles também precisam do nosso amparo, da nossa cooperação, para que eles possam cumprir as suas tarefas. E aí ele segue dizendo, para encerrar as reflexões: amar, independentemente da condição que nós estejamos aqui, e é lógico, todos nós, praticamente todos nós, estamos nas duas posições de pai e também de pais e também de filhos. Nós estamos na condição de amigos, de corações queridos e assim sucessivamente. Então ele diz que é preciso que amemos, e que amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar.
Então, se verdadeiramente amamos essas criaturas de jornada, seja na condição de pai, seja na condição de mãe, seja na condição de filho, de irmão, de companheiro de jornada, de amigo, amar verdadeiramente é servir, amar verdadeiramente é compreender, amar verdadeiramente é auxiliar sem exigência alguma, sem impor condições. Amar verdadeiramente é abençoar, amar verdadeiramente é libertar estas almas. E aí ele diz ainda, que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança naqueles a quem ofertas dedicação e carinho. Não te permitas, não nos permitamos entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos, porque toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. Então, possessão, jamais. Não podemos nos comportar desta forma, conforme ele nos fala aqui, entravando os passos dos companheiros de jornada, das almas queridas, com os grilhões psicológicos, com as imposições, com a afeição possessiva, porque tudo isto é sinônimo de sofrimento para nós e para estes companheiros de jornada. E aí ele diz ainda, ama e obterás a bênção do amor. Então, se queremos ser amados, é preciso que amemos, conforme nos diz Francisco de Assis, lá naquela belíssima oração. E ainda nos diz, compreende e colherás compreensão. Se queremos ser compreendidos, é preciso que compreendamos por nossa parte. E aí ele encerra dizendo, e se em teu devotamento surgirem crises de apreensão e medo perante as lutas dos seres amados, procura esquecer receios e inquietações, amparando a cada um na fonte viva da prece, a recordar, antes de tudo, que eles e nós pertencemos a Deus. Eles e nós somos filhos de Deus e, sem sombra de dúvida, que é preciso que nós, nas crises de compreensão, nós realmente estejamos prontos para auxiliarmos uns aos outros através desta fonte viva que nós conhecemos com o nome de prece. Conforme Emmanuel, em outras lições, ele nos orienta que nestas situações que possamos lavar o nosso pensamento nas fontes puras e cristalinas da oração, independentemente de onde nos encontrarmos, independentemente de onde esses companheiros se encontrarem, se junto conosco, mais distantes ou do outro lado do planeta, ou no mundo espiritual, através da oração, esta vibração constante e positiva, esta emissão de boas vibrações, através disso nós estaremos ligados constantemente e ligando uns aos outros através desta ponte que nós conhecemos com o nome de amor. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês por mais este momento que nos foi concedido, de aqui nos encontrarmos reunidos, mesmo à distância, mas neste mesmo ponto que nós conhecemos como sala virtual, para estudarmos estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Jesus conosco sempre e que possamos fazer esforços constantemente para estarmos com Jesus. Até breve, meus irmãos.